Olá, meu nome é Cláudia e eu adoro ouvir seus relatos enquanto faço as tarefas de casa. Na minha família existem muitas histórias, mas hoje quero te contar a da minha filha. Tudo começou há 8 anos, quando morávamos em Juiz de Fora. Até ela completar 4 meses, tudo era perfeitamente normal. Era uma bebê muito tranquila e quase não chorava durante o dia. Certa noite estávamos nos preparando para dormir quando ela começou a chorar do nada. Mas era um choro estranho, muito sofrido, como se alguém tivesse batido nela. Nós a examinamos e tentamos entender o que estava acontecendo. Enrolamos ela nas cobertas, dei peito, mas nada a acalmava. Já passava da meia-noite quando de repente ela simplesmente adormeceu. Assim, de um instante para o outro, como se não estivesse chorando desesperadamente há tanto tempo. Parecia que não havia nada de paranormal, que tinha sido apenas uma cólica ou alguma dor passageira. Porém, a partir daquele dia, todas as noites ela começava a chorar da mesma forma, sempre no mesmo horário, e sempre parava exatamente quando chegava à meia-noite. Era impressionante. Em um segundo, ela simplesmente dormia com a mesma tranquilidade de qualquer bebê. Claro que a levamos ao médico. Depois de exames e avaliação, ele disse que não havia nada de errado e que ela era uma bebê perfeitamente saudável. Mas os dias passaram, depois semanas, depois meses, e era sempre a mesma coisa. O mesmo choro sofrido que só parava quando dava meia-noite. Quando ela tinha 10 meses, houve uma reunião de família. A esposa de um dos meus tios chegou trazendo a tia dela, uma senhora bem idosa, em cadeira de rodas. Essa senhora não parava de olhar para minha filha. Chegou a um ponto em que comecei a me sentir desconfortável. Não falei nada até que a esposa do meu tio se aproximou e disse que a tia queria conhecer minha bebê. Ele perguntou se poderia pegá-la no colo. Naquele momento eu me acalmei e pensei que talvez tivesse interpretado mal o olhar da senhora. Mas depois ela pediu que eu me aproximasse. A senhora segurava minha filha nos braços e a bebê a encarava fixamente, sem desviar o olhar por um segundo sequer. Era um olhar estranho, atento demais, como o de um adulto prestando atenção em alguém. Então a senhora me disse: "Essa menina é especial, é uma alma velha. Nós nos conhecemos em uma vida passada e fomos muito amigas." Nesse momento, minha filha começou a rir, e aquilo me deixou completamente confusa. Não soube o que responder, apenas continuei ouvindo, sem dar muita importância. Até que ela disse algo que fez meu sangue gelar. "Sua bebê chora todas as noites, não é?" Eu congelei. Ninguém sabia disso, além do médico. Tenho certeza absoluta de que não comentei com ninguém da família, porque não era algo que gostávamos de compartilhar, muito menos com uma senhora que mal conhecíamos. Apenas confirmei com a cabeça. Então ela disse algo que nunca vou esquecer. Pode soar como brincadeira para muita gente, mas naquele momento, depois de tudo que estávamos vivendo, eu tremi de verdade. Ela tem um espírito da floresta. Todas as noites ele bate nela e faz coisas muito feias. Eu vi desde que cheguei. Ele se esconde nas cobertas dela, mas à noite ganha força, sai e começa a bater. Acho que ela percebeu minha expressão de pavor, porque disse que iria ajudá-la a se livrar disso. Então começou a murmurar palavras que eu não entendia, muito devagar. Minha bebê apenas ria e ria. Depois de um tempo, a senhora disse que já o tinha expulsado. A menina estava dormindo tranquilamente. Ela afirmou que naquela noite minha filha não choraria. De repente, a senhora pareceu extremamente cansada. Minutos depois, pediu que a levassem para casa, porque queria dormir. Eu ainda estava naquele estado de incredulidade, principalmente pelo tom da conversa. Porém, naquela noite, no horário de sempre, quando eu já me preparava para o choro, minha filha não chorou. E foi assim que os choros noturnos terminaram. Minha menina parou de sofrer. Pelo menos por enquanto.
Tudo ficou bem por um tempo, mas quando ela completou 2 anos, tudo voltou a ficar sombrio. Fomos morar na casa da mãe do meu marido. Lá colocamos nossa filha para dormir em um quarto só dela, porque eu estava prestes a ter minha segunda bebê. Na segunda noite, naquele quarto, ela voltou a chorar. Um choro horrível, igual ao de antes, exatamente no mesmo horário. Meu marido correu para vê-la. Como entrou apressado apenas para pegá-la no colo, não acendeu a luz. Tentou encontrá-la na cama, às cegas, mas não a sentia, embora o choro continuasse. Eu entrei logo depois e acendi a luz. Então a vimos. No quarto havia uma porta que dava para uma ampliação que estávamos construindo para fazer um banheiro, mas que ainda não estava terminada. Nossa filha estava parada exatamente ali, naquela porta. O mais estranho é que eu sempre a colocava para dormir enrolada nas cobertas, bem apertadinha, como um pãozinho. E ela ainda estava assim, completamente enrolada. Era impossível que tivesse se levantado e caminhado até ali daquele jeito. Parecia que alguém a tinha carregado e colocado ali. Meu marido se ajoelhou e começou a orar por ela. No meio da oração, um quadro que estava acima da cama caiu sem motivo algum. Eu juro que não havia motivo para aquilo acontecer. Estava bem fixado e ninguém tocou nele. Verificamos se o prego tinha quebrado ou algo assim, tentando encontrar uma explicação que aliviasse o medo absurdo que sentimos naquele momento. O medo de que algo estivesse se manifestando fisicamente ali, ao lado da nossa filha. Decidimos que ela não dormiria mais naquele quarto. Meses se passaram, minha outra bebê nasceu e tivemos que tentar novamente. Antes de colocá-las lá, jogamos azeite, oramos muito todas as noites, e tudo pareceu se acalmar, como se tivesse sido apenas uma noite estranha. Mas então nossa filha começou a acordar de madrugada. Levantava-se e ia até onde estávamos. Ficava parada ao lado do meu marido, apenas olhando para ele. Não o chamava e não dizia nada. O olhar dela era tão intenso que era isso que acabava acordando ele. E quando ele abria os olhos, ainda conseguia ver a silhueta dela correndo para fora do quarto. Quando ia verificá-la, ela parecia estar dormindo profundamente na própria cama. Ao acordá-la, ela se assustava, como se nunca tivesse se levantado. Pensamos que talvez fosse sonambulismo. Mas houve outras coisas que não sabíamos explicar. Certa vez ouvimos ela conversando e rindo de madrugada. Quando fomos ver, estava sentada, olhando para a parede com a luz apagada. Quando acendemos a luz, ela simplesmente se deitou. Meu marido perguntou o que estava fazendo. Ela não estava dormindo. Disse apenas que estava brincando. Perguntamos com quem. Ela abaixou o olhar e não respondeu. O medo só aumentava. Não sabíamos o que fazer nem como ajudá-la. A única coisa que nos restava era rezar muito e torcer para que as coisas se acalmassem. Pelo menos por um tempo. Quando ela tinha cerca de 4 anos, contratamos a Netflix. A televisão ficava na sala, então meu marido e eu assistíamos séries ali. Fazíamos uma caminha improvisada com cobertas no sofá e muitas vezes dormíamos ali mesmo. Foi nessa época que tudo voltou com força. Ela voltava a aparecer de madrugada, parada, olhando meu marido. Ele acordava sentindo que ela estava ali. Não sabia explicar o peso daquele olhar, mas era como se atravessasse ele. Em uma ocasião, ele abriu os olhos e dessa vez ela não saiu correndo. Ficou parada na frente dele e disse: "Eu te odeio." Em seguida deu um salto e correu escada acima de 4 como um animal. Eu também vi. Apavorados, subimos correndo atrás dela. Mais uma vez, tiramos as meninas daquele quarto e não as deixamos dormir lá. Eu até tentei manter a porta permanentemente fechada, achando que aquele quarto era a origem de tudo e que, se ficasse fechado, nada do que estivesse ali poderia sair. Numa noite em que estávamos todos dormindo na sala, meu marido me acordou. Ele estava falando com nossa filha. Ela estava na escada,
agachada, como se fosse subir novamente de 4. Ele perguntava para onde ela ia e ela respondia sem parar: minha mamãe está me chamando, ela está com frio. Meu marido dizia que não, que eu estava ali na sala. Eu me levantei e falei: filha, eu estou aqui, vem comigo. Mas ela correu de 4 para cima. Meu marido a alcançou bem na porta do quarto. Naquele momento entendemos que não podíamos mais adiar. Precisávamos buscar ajuda. Era 22 de outubro de 2015. Estávamos em casa quando começou uma chuva muito forte. Saímos o mais rápido possível, mas minha filha correu para dentro da casa chorando e gritando. Minha mamãe ficou lá dentro. Meu marido a abraçou e a puxou para fora dizendo que eu já estava ali. Mas ela olhava para a janela do quarto de cima e chorava. Minha mamãe está me chamando. Eu a segurei pelos ombros, fiz com que me olhasse e disse: eu estou aqui, filha. Olha para mim. Eu estou aqui. Ela chorou e me abraçou com força. Além do horror da chuva, eu estava apavorada sem entender o que estava acontecendo com minha filha. Minha sogra, que morava nos Estados Unidos e frequentava uma igreja cristã, contou ao pastor o que estávamos vivendo. Ele disse que deveríamos fazer orações específicas por ela. Fizemos tudo com fé, acreditando que isso poderia ajudá-la. Pouco tempo depois, eu estava tirando fotos das minhas filhas com o celular quando percebi algo tenebroso na imagem. Entre os rostinhos dela, a câmera captou o que parecia o rosto de uma figura demoníaca. Era uma face horrível, com chifres, algo tão grotesco que nunca esquecerei. Enviamos a foto para minha sogra mostrar ao pastor. Ele disse que precisávamos aceitar que algo estava tentando se apoderar da nossa filha. Recebemos vídeos com orações. O que mais nos assustou foi que os títulos mencionavam a palavra exorcismo. Disseram que deveríamos fazer aquela oração em um horário específico da noite, com fé absoluta, pedindo com toda a nossa força para que aquela entidade se afastasse para sempre. O pastor oraria ao mesmo tempo, por telefone. Fizemos tudo exatamente como orientado, enquanto nossa filha dormia. Meu marido ficou de um lado da cama e eu do outro. Demos as mãos e começamos a oração, com os vídeos ao fundo e o pastor na ligação. Minha filha começou a se mexer muito. O que aconteceu depois pode parecer inacreditável, mas eu jamais inventaria algo assim envolvendo meus filhos. Isso é real. Enquanto orávamos, o pastor ordenava que aquilo fosse embora e que deixasse nossa filha em paz. De repente, ela levou as mãos aos ouvidos e se bateu com tanta força que nos fez gritar. Começou a dizer: cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Ela começou a se debater. Nós a seguramos e a força dela era impressionante para uma criança daquela idade. Mandaram que fizéssemos as orações, que pegássemos a água benta e fizéssemos o sinal da cruz na testa dela. Então ela começou a rir. Eu já vi muitos filmes de terror, já vi cenas assim antes, mas ver aquilo vindo da minha própria filha foi a pior experiência da minha vida. Ela gritou um grito muito alto e então desabou. Depois começou a chorar com tanto sofrimento que, enquanto escrevo isso, sinto um nó na garganta só de lembrar. Então tudo se acalmou. Depois disso, ela voltou a ser a mesma de antes. Hoje já não moramos naquela casa. Tudo ficou como lembranças estranhas e aterrorizantes que não conseguimos explicar. Uma lembrança do que aconteceu com minha filha, sobre aquela coisa que a visitava quando era bebê e sobre aquela outra, mamãe, que ela dizia ver pela casa. Obrigada por ouvir minha história e principalmente aqueles que conseguirem acreditar em mim.
Eu não uso um banheiro público desde 2017. Sou colecionador de figuras. Em 2016 comecei a ganhar reconhecimento pelos cursos que dava e passei a receber convites para participar de convenções. Em uma dessas realizada em Monterrey, no México, fiquei até muito tarde esperando algumas caixas de produtos que comprei durante o evento. Deu 9 da noite e nada. O tempo todo eu me comunicava com o fornecedor. Ele dizia que tinha entregas demais, mas que já estava na rota e que logo estaria a caminho. Primeiro falaram que chegaria às 8, depois às 8:30, em seguida às 9. Quando deu 9, levantei para esticar as pernas e caminhei entre os estandes vazios. Fui até o fundo e aproveitei para visitar uma exposição que não tinha conseguido ver durante o dia. Olhei o relógio quando terminei de percorrê-la. Ainda nada. Eu já estava pensando em ir ao banheiro antes de ir embora. Como estavam perto, resolvi aproveitar. Só que estavam fechados. Eu não era a única pessoa esperando dentro do centro de convenções. Havia mais 4 pessoas espalhadas pelo lugar, que era muito amplo e tinha várias salas. Subi por uma escada em caracol. Os banheiros do primeiro andar estavam fechados. Os do segundo também. No terceiro só havia uma fonte. Acho que a ansiedade por não encontrar o que eu procurava fez a vontade aumentar. Tive que atravessar uma sala inteira para chegar a outros sanitários. Esses estavam abertos, mas eram femininos. Ainda dava para aguentar. Ainda não precisava correr. Voltei ao primeiro andar e, para minha má sorte, estava fechado. No segundo, finalmente tive sorte. Antes de entrar, como sempre faço, fiz uma breve pausa para me certificar de que era o banheiro masculino. Então entrei. Eu juro que ouvi água correndo em uma das pias antes mesmo de dar o primeiro passo lá dentro. Como aquelas torneiras têm sensor de movimento, o jato parou de repente, de uma vez só. Isso por si só não me causou nada, mas registrei mentalmente, principalmente quando atravessei o corredor das pias e não vi ninguém. Às vezes os sensores acionam sozinhos por mau funcionamento e foi nisso que tentei pensar. Caminhei até os mictórios e escolhi o do meio. Só que antes de me posicionar, algo me alertou. No sentido literal, eu não ouvi ninguém me chamar nem pronunciar meu nome. Foi como se um instinto dissesse: "Vira, tem alguém atrás de você." E havia. Na porta de um dos boxes vi dedos segurando a parte superior da divisória e um rosto espiando por cima. O olhar era estranho. Sabe quando você fica diante de uma foto e tecnicamente ela não está te olhando, mas você sente que está? Era assim. "Boa noite", eu disse. Ninguém respondeu. Desde que cheguei a Monterrey, já tinha encontrado 2 ou 3 pessoas pouco amigáveis. Mas aquilo era diferente. Era desconfortável. Francamente estranho. Além disso, o rosto parecia um pouco maior do que deveria e o sujeito não reagia ao meu incômodo. Você precisa entender. Em um banheiro público, você não faz contato visual por muito tempo. Se fosse uma ilusão de ótica, se alguém tivesse colocado algum material promocional ali dentro como brincadeira, como se aquela pessoa tivesse adivinhado que eu duvidava da existência dela, ela se mexeu. Os dedos foram desaparecendo da borda, um por um. O rosto não piscou sequer uma vez. Ele não estava tão próximo da parede. Reconsiderei. Resolvi caminhar até os boxes e entrei no último. Quando fechei a porta, pensei inevitavelmente que talvez fosse mais assustador não ver do que ver. Naquele momento percebi que estava com medo. Muito medo. Eu queria usar o banheiro, mas não queria fazer barulho. Queria escutar se aquela pessoa se movia de novo, se aproximava ou se ia embora. Fiquei imóvel. Nem sequer desabotoei a calça. Talvez a outra pessoa também estivesse em silêncio, tentando descobrir o que eu fazia ali dentro. Agachei para olhar por baixo da divisória.
A 3 cabines de distância deveria estar aquela pessoa. Não vi pernas. Não vi sapatos. O que eu vi foram 3 dedos segurando a parte inferior do painel que separava as cabines. Eu juro que senti o sangue descer para os pés. Bateram na porta da cabine onde eu estava. A primeira coisa que fiz foi conferir se o trinco estava bem fechado. Marisa? Marisa, você está aí? Abre a porta, Marisa, abre! Eu tentei explicar que ali não tinha nenhuma Marisa. Com a voz tudo bugada, pedi que me deixasse em paz, mas aquela pessoa não parecia me ouvir. Ao ir para trás, minhas pernas bateram no vaso, perdi o equilíbrio e caí sentado. O celular escapou do bolso da calça. Não caiu na água, mas foi parar perto da porta. Eu morria de medo de que, quando fosse pegá-lo, uma mão agarrasse a minha. Olhando para o chão, percebi que do lado de fora da porta não havia pernas. Não havia pés. E mesmo assim continuavam batendo e chamando por Marisa. Não sei o que você imagina que aconteceu depois. Na maioria das vezes, experiências assim terminam com um susto leve. Aqui não. Não foi o meu caso. Tenho certeza de que aquilo fazia de propósito para me assustar. Afinal, quem diabos era Marisa? E por que estavam perguntando por ela para mim? Primeiro apareceu uma mão, depois um braço, em seguida um rosto. O mesmo rosto que eu tinha visto no boxe em frente aos mictórios. O braço era longo, muito longo. E o rosto, enorme. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não tinha coragem de me aproximar e me colei na parede o máximo que pude. Aquela coisa queria abrir a porta. Tentou algumas vezes, até que conseguiu. O braço diferente levou a mão até o trinco e o destravou. Eu já estava me resignando, achando que algo iria acontecer comigo. No entanto, quando a porta finalmente se abriu, não havia ninguém. Ninguém atrás da porta. Ninguém no banheiro. Saí dali imediatamente sem sequer ter usado o banheiro. Puxei a porta com força, soltei e fui embora. Enquanto caminhava em direção às escadas, fiquei atento, esperando ouvir a porta se fechar. Ela não se fechou. É isso. Agora vocês sabem por que eu não uso mais banheiro público. Essa é a história que ainda mexe com a minha cabeça. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Faz pouco tempo que comecei a acompanhar o canal e até assinei o YouTube Premium para isso. Escuto e adoro tudo que envolve o paranormal, embora eu seja muito medrosa. Ainda assim, conforme fui me identificando com os relatos, tomei coragem para contar a minha história. Durante toda a minha vida, tive muitos encontros com o paranormal. Na minha família, acreditamos que isso é algo que vem desde os nossos avós. A história que vou contar agora aconteceu com a minha mãe. Minhas 2 primas e eu somos testemunhas de tudo o que vou narrar a seguir. Morávamos havia aproximadamente 3 anos em Roraima, em uma casa aqui em Boa Vista. Vivíamos no 2º andar. A casa tinha 2 quartos, cozinha, um banheiro e um terraço. Desde o início nos avisaram que ali havia morrido a antiga proprietária, que segundo os vizinhos era uma viúva que praticava bruxaria. Depois começaram os rumores de que diferentes entidades apareciam na casa. Mas o aluguel era muito barato, então minha mãe preferiu não dar ouvidos. Ela dizia: "É só jogar água benta e está resolvido." Minha mãe nos criou sozinha e moravam conosco 2 primas. Naquela época ela trabalhava com vendas no atacado. Tinha muitos colegas homens, e digo isso porque esse detalhe se tornou importante para o desenrolar dos acontecimentos estranhos.
Minha mãe conta que certa noite, enquanto dormia em seu quarto, sonhou com um homem alto de ombros largos que a observava. Ela acordou assustada. O sonho era tão real que por um momento pensou que alguém tivesse invadido a casa para roubar. Mas ao despertar estava sozinha no quarto. Ainda assim acreditamos que esse foi o primeiro encontro com aquela entidade. 2 semanas depois desse sonho, algo peculiar aconteceu no trabalho dela. Enquanto conversava com um colega da sua área, começou a ouvir um zumbido no ouvido direito, como quando entra água no ouvido. Ela apenas o tampou, achando que fosse algo passageiro. Com o passar dos dias, voltou a ter o mesmo sonho. Tornou-se recorrente. Um homem a observava na escuridão do quarto. Às vezes ela o via aos pés da cama, outras, parado no canto do quarto, mas sempre a observando atentamente. Curiosamente, minha mãe não se lembra se alguma vez viu o rosto dele. 3 meses depois, tudo começou a piorar. O zumbido passou a acompanhá-la durante o dia inteiro. Sempre que um homem se aproximava para conversar, o som surgia persistente e irritante. Ela foi ao médico e até ao otorrinolaringologista para verificar se não tinha alguma infecção ou alergia. O principal problema foi que minha mãe começou a emagrecer muito. Cara, ela perdeu 10 quilos em 5 meses. E algo mudou. Ela começou a ouvir essa entidade sussurrando em seu ouvido direito enquanto dormia. Durante o dia sentia que a seguia. O zumbido que surgia quando falava com homens começou a se transformar em algo parecido com uma voz rouca e profunda. Minha mãe nunca conseguiu entender o que dizia, ou pelo menos foi o que me contou. Mas ela sentia que ele estava irritado, como se a repreendesse por conversar com outros homens. Minha mãe sempre foi uma mulher forte e corajosa. Apesar de tudo, nunca entrou em desespero. Foi à missa e benzeu a casa com água benta. A entidade deixou de incomodá-la por cerca de 1 mês. Achando que tudo havia melhorado, baixamos completamente a guarda. Até que um dia minha mãe acordou com aparência cansada, abatida, com um semblante que nunca tínhamos visto antes. Ela disse: "Ele veio ontem à noite, esteve aqui." Perguntamos a quem se referia, embora no fundo já soubéssemos. "É uma sombra, filha. Não tem rosto, não tem mãos. É a sombra de um homem. Eu não estava dormindo. Ele estava parado no meio do quarto, me olhando. É uma sombra." Depois que ele se mostrou, tudo piorou. Acredito que a situação também se agravou porque passamos a ter muito medo quando anoitecia. A energia da casa mudou. Ficou pesada. Até tomar banho era desconfortável. Eu tinha 14 anos naquela época e me sentia constantemente vigiada, principalmente no quarto da minha mãe. Sentia que nunca estava sozinha. Era como se uma presença ocupasse todo o espaço. Como o estado dela só piorava, decidiu procurar ajuda com uma mulher que lhe recomendaram. Depois de visitá-la à noite, minha mãe contou para mim e para minhas primas que a mulher a levou para uma pequena sala onde lia cartas. Disse que achou estranho o fato dela não parar de olhar fixamente para seu rosto, como se procurasse algo em sua expressão. A mulher disse: "Filha, você está espiritualmente doente." É curioso, pois eu já estava prestes a sair para almoçar, mas senti que precisava esperar alguém. Quando te vi chegar pelo vidro da janela, me chamou a atenção que por um segundo vi no seu rosto a face da morte. Vi claramente seus olhos fundos e o rosto afilado, como se você carregasse a morte sobre si. Lembro perfeitamente das palavras da minha mãe e da expressão dela ao nos contar isso, pois parecia desorientada e assustada. A mulher continuou: "O que vou te dizer pode parecer brincadeira, mas você precisa confiar em mim. Na sua casa há uma entidade masculina, sombria, que ficou presa nas paredes. Essa entidade está apaixonada por você. Ela se apega à sua energia e consome sua aura. Gosta muito de você e é extremamente ciumenta.
Não gosta que você fale com homens, mas é a energia de alguém que já não pertence a este plano. Ficou preso aqui. Você precisa removê-lo da sua vida e da sua casa imediatamente, ou ele pode levá-la à morte. Minha mãe contou que enquanto a mulher dizia isso, voltou a ouvir a entidade falar em seu ouvido. Ele está aqui, disse minha mãe. A mulher riu. Eu sei que ele está aqui. Já o vi, mas não consigo vê-lo com clareza. Ele se mostra como sombra e está muito irritado comigo. Não tenha medo, eu vou tirá-lo de você. Mesmo que não queira, ele precisa entender que está morto. A mulher fez uma limpeza espiritual na minha mãe. Rezou por ela e entregou ervas, água benta e pedras, além de nos ensinar um ritual que deveríamos fazer juntas em casa para expulsar a entidade de uma vez por todas. Ela advertiu. Não importa o que aconteça ou o que ele diga, vocês precisam concluir o ritual. O pouco que lembro é que minha mãe varreu a casa por dentro com ramos de ervas, batendo nas paredes como se estivesse limpando algo invisível. No final, todos os ramos estavam completamente pretos e murchos. Para concluir o ritual, era preciso acender a pedra e acrescentar outras coisas. Infelizmente, não me lembro de todos os detalhes. Depois, cada uma de nós teve que se varrer e queimar os ramos na frigideira onde a pedra estava acesa. Lembro que, por algum motivo que não entendo, senti um medo profundo. O ambiente ficou muito frio. Eu não disse nada naquele momento, mas me apavoraram as palavras da minha mãe. Ele está aqui, filhas. Está falando comigo. Estávamos todas morrendo de medo. Perguntamos onde ele estava. Não o vejo, mas ele está falando aqui do meu lado direito. Continuem, não parem. Eu quase comecei a chorar. Minha prima, que era mais velha, disse: Não tenha medo, pois ele vai embora. Vamos expulsá-lo, nem que seja aos chutes. Sou grata a ela até hoje por essas palavras, porque me deram coragem para dizer também. É isso mesmo, que vá para o inferno. Essa é a minha mãe, e esta é a nossa casa. Você não é bem-vindo aqui, vá embora. Rimos do meu acesso de raiva e continuamos o ritual. No final, queimamos tudo, colocamos as cinzas em um saco preto e minha mãe jogou longe de casa. Naquela noite dormimos muito mais tranquilas. Com o passar das semanas, ao perceber que tudo estava melhor, nunca mais tocamos no assunto. Hoje é apenas uma lembrança e a compartilho com vocês com muito gosto. Já faz tempo que nos mudamos daquela casa. Minhas primas se casaram e cada uma seguiu sua vida. Moramos ali por aproximadamente 13 anos. Vivi outras experiências paranormais naquela casa e em breve vocês me ouvirão contando mais. Eu tinha 14 anos na época e definitivamente estava longe de ser um garoto maduro e sensato. Eu brigava constantemente com meus pais por absolutamente nada e sempre transformava tudo em algo muito mais dramático do que realmente precisava ser. Mas aquele dia foi especialmente ruim e meus pais basicamente me expulsaram de casa pelo resto do dia. Só que, sendo o adolescente imaturo que eu era, decidi provar um ponto ficando sem voltar. Eu não sabia se seria só por aquela noite, por alguns dias, ou o que exatamente eu estava fazendo. Eu claramente não tinha pensado direito. Eu só estava com raiva. Depois de andar pela cidade por um tempo, chutando pedras e eventualmente me acalmando, percebi que o sol já tinha se posto e que eu precisava de algum lugar para passar a noite. Eu tinha amigos que com certeza me deixariam dormir na casa deles, mas eu sabia que os pais deles acabariam ligando para os meus pais e transformariam aquilo em algo ainda maior. Então eu quis evitar isso.
Mais uma vez, eu fui um idiota. O primeiro lugar em que pensei onde poderia ficar sozinho foi uma casa velha que estava abandonada desde que eu me entendia por gente. Na verdade, eu já tinha explorado aquele lugar algumas vezes anos antes com meus amigos, e durante o dia, ele nem parecia tão bizarro assim. Era só uma casa velha e vazia. Pensei que dar uma olhada e talvez passar a noite lá poderia funcionar. Mesmo que eu não dormisse e ficasse acordado a noite toda. Então comecei a caminhar até lá. Ela ficava em uma rua comum de bairro, mas a estrada havia sido bloqueada anos antes e marcada como sem saída. Depois desse ponto havia uma entrada tomada pelo mato que levava até a casa. Cheguei lá por volta das 22. Claro que aquilo era ilegal, então fiquei olhando ao redor o tempo todo enquanto me aproximava e me certifiquei de que estava sozinho antes de passar sorrateiramente pelo portão e entrar na propriedade. O lugar era cercado por árvores, então, depois daquele ponto, eu estava escondido. A casa estava praticamente enterrada em arbustos. Eu quase não conseguia vê-la até estar bem perto, porque cada centímetro do lugar estava tomado pela vegetação, como se a floresta estivesse engolindo a casa de baixo para cima. Mas pelo que consegui ver, ela parecia exatamente como eu lembrava de alguns anos antes. A porta quebrada por onde eu tinha entrado da última vez ainda estava aberta, pendurada de lado, e o interior parecia quase intocado. Mas tenho que admitir, à noite aquilo era assustador pra caramba. Estava muito escuro, pois todas as outras portas e janelas estavam completamente fechadas com tábuas. No momento em que entrei, eu já sabia que não havia a menor chance de conseguir dormir ali. Mas eu estava curioso demais para ir embora imediatamente. Continuei olhando ao redor. Nem sei dizer exatamente o que eu estava procurando. Qualquer coisa interessante, eu acho. Eu estava lá dentro há apenas alguns minutos. Já tinha chegado até a escada e começado a subir quando ouvi alguns rangidos no chão do andar em que eu tinha acabado de sair. Eu congelei. Eram passos. Sem dúvida alguma. Depois de um breve silêncio, ouvi uma porta se abrir em algum lugar perto da lateral da casa, na direção da porta por onde eu havia entrado. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro ao perceber que quem quer que estivesse lá embaixo estava exatamente ao lado da minha única saída. Fiquei parado no meio da escada, esperando para ver o que aconteceria. Ainda tinha a esperança de que aquela pessoa não soubesse que eu estava ali e voltasse para o cômodo de onde tinha saído, para que eu pudesse escapar rapidamente. Mas algo ainda mais perturbador do que ouvir aquela pessoa andando foi não ouvir mais nenhum som. Era como se ela estivesse esperando por mim. Depois do que pareceram uns 10 minutos inteiros, minha mente começou a pensar que não era possível que aquela pessoa ainda estivesse ali sem se mover. Talvez tivesse voltado sem fazer barulho para o cômodo. Ou talvez nem houvesse ninguém ali, eu tivesse ouvido errado e a porta tivesse aberto sozinha. De qualquer forma, eu teria que sair dali em algum momento. Mesmo que isso significasse correr direto na frente de alguém e disparar pela porta. Desci silenciosamente até o pé da escada e espiei ao redor do canto, sem ver ninguém. Então caminhei até o próximo canto, olhando na direção da porta aberta. Um homem estava parado bem na frente dela. Ele já estava olhando diretamente para mim. Antes que eu pudesse reagir, ele falou, mandando que eu parasse onde estava. Estava escuro, mas consegui ver que ele não estava usando roupas normais. Ele estava usando um uniforme. Na mesma hora concluí que ele era um policial. "Você não deveria estar aqui, garoto. O que está fazendo aqui?" A voz dele era grave, mas também um pouco arrastada. Nervoso, eu apenas disse que sentia muito e que iria embora imediatamente. Ele ficou parado, como se estivesse pensando na minha resposta, antes de dar um passo na minha direção. "Você veio aqui sozinho?" A forma como ele disse aquilo me deu calafrios. Agora, um pouco mais perto, o uniforme dele parecia estranho.
Sombras cobriam todo o corpo dele, inclusive o rosto, mas ainda assim eu conseguia perceber que algo não estava certo. O uniforme parecia desgastado e folgado demais. O homem era alto, mas magro, e parecia que o uniforme não servia corretamente nele. Aparentava ser grande demais, ou como se não fosse dele. Ainda assim eu não conseguia ver o rosto dele, nem os olhos. Isso tornava toda aquela situação ainda mais perturbadora e difícil de entender. Eu não sabia o que dizer. Eu te fiz uma pergunta. Responda. A voz dele ficou mais grave ainda. Eu estava com tanto medo que disse que sim. Que estava sozinho. Ele deu mais alguns passos na minha direção. E o que exatamente você estava procurando aqui? Balancei a cabeça, como se não soubesse. Depois de um segundo, vi o rosto dele se mover na escuridão. Acho que ele estava sorrindo. Então ele se virou e caminhou em direção ao cômodo de onde eu tinha ouvido ele sair. Lá dentro estava completamente escuro. Ele foi até a entrada e se apoiou no batente da porta. Venha aqui. Ele disse em um tom que era meio amigável e meio macabro. Eu fiquei completamente imóvel. Ele se endireitou um pouco mais e empurrou a porta ainda mais, mandando novamente que eu fosse até ele. Tudo dentro de mim sabia naquele momento que ele não era um policial. Não um de verdade. E agora que ele estava perto daquele cômodo, ele não estava mais bloqueando a porta de saída. Ele ainda estava a poucos passos dela, mas eu arrisquei. Disparei em direção à porta. Vi o braço dele se estender quando passei por ele e senti a mão dele agarrar a gola da minha camisa, me sufocando por um instante antes de perder o controle e me soltar. Eu não parei de correr. Corri sem parar, saí do meio das árvores e atravessei a cidade inteira até chegar em casa. E quando cheguei, vi uma viatura policial na entrada. Meus pais tinham chamado a polícia e me dado como desaparecido depois que eu não voltei para casa ao anoitecer, e nenhum dos pais dos meus amigos tinha notícias minhas. Sinceramente, eu ainda estava em estado de choque e morrendo de medo com o que tinha acabado de acontecer. Eu não contei nada. Eu também tinha medo de admitir para a polícia que invadi a casa abandonada e possivelmente fugi de outro policial, mesmo tendo 99% de certeza de que aquele era um policial falso. O fato de aqueles 2 policiais nunca terem me perguntado nada sobre a casa abandonada deveria ter sido prova suficiente de que definitivamente não era um policial de verdade que eu encontrei. Porque se fosse, todos os policiais da região teriam sido avisados pelo rádio com uma descrição minha. Hoje eu assumo total responsabilidade pelo perigo em que me coloquei naquela noite, puramente por ser um adolescente idiota. Mas mesmo assim, eu não acho que merecia seja lá o que fosse que estava esperando por mim naquele cômodo.